No Dia do Trabalho, uma reflexão. Quais fatores influenciaram a sua escolha? A realização profissional ou a expectativa, por exemplo, de um bom salário? Você conseguiu atingir os seus objetivos? Está satisfeito com sua carreira? Vamos ver aí na reportagem, inclusive, os números. Uma pesquisa da International Stress Management Association no Brasil mostrou que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. E na maioria dos casos, essa insatisfação tem a ver com a falta de reconhecimento, excesso de tarefas e problemas de relacionamentos. Essa é só uma pesquisa, né, que mostra essa insatisfação. Então a gente vai discutir esse assunto. Em São Paulo temos convidado, não é isso, Paula? Pois é, aqui em São Paulo estamos com a Fátima Mota. Ela é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, doutora em Ciências Sociais e mestre em Administração. Bom, Fátima, muito obrigada por participar ao vivo aqui com a gente. Você viu com o Luciano falando, nós temos uma pesquisa aí que mostrou que 72% das pessoas não estão satisfeitas com o trabalho. Esse é um número bastante alto, né? O que pode ser feito para mudar isso? Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. E é triste, né? Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de pesquisa, porque isso acaba refletindo no dia a dia das pessoas, na produtividade delas, na felicidade delas. E é muito triste ver pessoas infelizes no trabalho. E eu percebo que isso acontece porque as escolhas não são bem direcionadas. E não são bem direcionadas pela própria pessoa, muitas vezes por pensar mais em dinheiro e menos em realização. E também por não saber lidar com as questões que acontecem no dia a dia da empresa e acabam se tornando infelizes até por não colocar foco naquilo que precisa de fato ser visto, ser observado, ser trabalhado. Enfim, então acho que tem uma série de questões que acabam levando as pessoas a essa infelicidade. Agora, como fazer para equilibrar essa relação, né? De você ter uma estabilidade profissional, muitas pessoas estudam, fazem concurso público para passar em algum local, em alguma profissão que muitas vezes não é a que sonhava, que queria, né? Como você equilibra isso? Então, eu acho que o grande problema é que o olhar é sempre externo e não interno. As pessoas têm dificuldade de parar para olhar para si mesmas e pensar quais são as minhas competências, o que de fato eu gosto de fazer, onde estão as minhas forças e onde está o propósito e significado daquilo que eu vou fazer. E aí, compor com a questão financeira, porque também é importante. E de forma nenhuma eu acredito que se deva procurar algo que se realize ao mesmo tempo que se morra de fome. Acho que as duas coisas precisam ser combinadas. E talvez aí está a dificuldade, porque nós pensamos é uma coisa ou outra. Eu tenho que buscar algo que me dá dinheiro, mas isso não me vai dar prazer. Ou se eu busco o que me dá prazer, não me dá dinheiro. E eu não acredito nisso. Eu acredito que existe sim a possibilidade de fazer e de compor essas duas coisas. A questão é o quanto que eu olho para dentro de mim e procuro aonde estão as minhas forças, aonde estão as minhas competências. Porque o que eu acredito é que a partir do momento que alguém faz aquilo que gosta, acaba ganhando mais dinheiro porque faz bem aquilo que gosta, né? Então, essas coisas precisam ser compostas. Fátima. Ô, Fátima, muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou falando aqui com você do Rio de Janeiro, Luciano. Oi, Fátima, deixa eu te perguntar, você estava falando, né, que é possível, né, ter as duas coisas, né, satisfação profissional e, ao mesmo tempo, estabilidade financeira. Mas e quando a pessoa, por exemplo, não tem, por uma questão não só de opção, mas por uma questão de sorte ou uma questão econômica, essa possibilidade no início da carreira, dá para revirar e fazer isso, uma reviravolta no jogo mais para frente ou não? A pessoa, muitas vezes, ela é obrigada, né, a se contentar a ter um salário e uma estabilidade mesmo por conta da família, a situação econômica do país, por exemplo. Sem dúvida, Luciano, isso acaba acontecendo e eu percebo e percebo não só em termos teóricos, mas em termos práticos também, que é possível sim virar. O ponto é que às vezes nós queremos virar tudo de uma vez só. E pode-se fazer ao mesmo tempo. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu trabalho em algo que talvez não seja o que eu quero, o que eu gosto, mas me dá dinheiro, eu posso também começar a trabalhar naquilo que eu quero construir. Então, tudo nós podemos construir, desde que, de fato, eu estabeleça foco naquilo que eu quero. É que muitas vezes as pessoas ficam reclamando, ficam infelizes, mas acabam não fazendo nada numa direção
oposta. Então, como eu posso compor aquilo que de fato eu quero? E com certeza é possível, e eu vejo isso acontecer. Eu mesma fiz isso na minha carreira, e então é possível, desde que a gente tenha força de vontade, que também é uma outra coisa que às vezes nós tiramos a nossa energia dessa vontade de realização e colocamos a nossa energia na reclamação. Então, colocar foco naquilo que precisa ser feito, e sempre é tempo, sim, de virar, com certeza. É um exercício diário, na verdade, né, Fátima? Agora, as empresas também devem tentar fazer formas para garantir o bem-estar dos funcionários, né? E veja, essas formas começam desde a seleção. Porque a partir do momento que a seleção de um profissional é bem feita, eu consigo enxergar, eu consigo observar se as pessoas estão participando do processo porque querem e porque percebem propósito naquilo que vão fazer, ou simplesmente por uma realização financeira, só este lado. Então, as empresas têm sim condições de verificar já na seleção profissionais que estejam mais alinhados ao propósito da função, seja ela qual for. Esse é o primeiro ponto. Mas depois também várias coisas. Então, a pesquisa mesmo colocou a questão da falta de reconhecimento. Então, as lideranças precisam ser treinadas cada vez mais. Os líderes precisam saber que parte dessa felicidade, desse comprometimento, está alinhado ao reconhecimento que a gente recebe. E o reconhecimento gera comprometimento, o reconhecimento gera vínculo. E muitas vezes o líder acaba enfatizando muitos pontos negativos e vai tirando a felicidade de pessoas que a princípio estavam felizes e queriam contribuir da melhor forma, né? Agora, vale ter essa conversa, por exemplo, com o chefe? Olha, eu não estou feliz, porque muitas vezes as pessoas podem ficar com medo de ter esse diálogo, né? Então, vale falar, expressar claramente o que está acontecendo? Claro que sim, claro que sim. A pior coisa é ficar com algo entalado na garganta e não falar. Precisa falar, e precisa falar, claro, de uma maneira adequada, focada, e dizer, olha, isso está acontecendo de tal forma e não é tão adequado. Basicamente isso. Então, a gente está falando aí do contexto profissional de empresas, mas essa geração, a geração Y, a gente está falando até de geração Z, né, que busca satisfação profissional muito imediata, né, não para emprego, já quer o salário melhor, ou então já quer, por exemplo, uma empresa. Por um lado, é uma geração mais empreendedora, mas você acha que eles estão no caminho certo ou estão no extremo oposto e perigoso? Então, eu não gosto de falar sempre que eles estão assim ou assado, porque tem um todo aí. Tem pessoas que estão num caminho muito adequado, e eu convivo muito com geração Y, que estão determinados, focados, trabalhando felizes e que ficam o tempo necessário em um determinado emprego, inclusive um bom tempo, não necessariamente pouco tempo. Tem pessoas que conseguem estabelecer essa relação mais adequada. Por outro lado, sim, tem uma ansiedade em algumas pessoas desta geração, que é uma ansiedade que atrapalha. Então, no meu ponto de vista, essa ansiedade de querer trocar só por trocar não leva a lugar nenhum, e aí leva, sim, a Rivotril, né? Leva a um buraco interno imenso, e a uma ansiedade que parece que não vai terminar nunca, e a questão do descarte, né? Tudo é descartado, eu não tenho comprometimento com nada. Eu não acho que sejam todos, muito pelo contrário, mas eu acredito sim que as pessoas precisam cada vez mais, essa geração precisa cada vez mais entender aonde que eles devem contribuir em termos de propósito de vida, de missão de vida. Então, sair do externo e voltar um pouco mais para o interno.